Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. A produção britânica Unwelcome, que é algo como Não Bem-vindo, é uma espécie de mistura de Sam Peckinpah, um diretor que foi famoso nos anos 70, especificamente um filme que se chama Sob o Domínio do Medo, Straw Dogs, com o Dustin Hoffman, e Gremlins, aquele filme de horror, de bonequinhos, bichinhos engraçadinhos dos anos 80, né? Do Joe Dante, eu não sei quem que é o diretor daquilo lá, que é um tipo de filme que eu não gosto, mas eu assisti porque envolve, né? Folclore irlandês e tal, e tem um verniz meio anos 80, eu falei, vamos ver o que bicho vira, né? Eu achei o filme uns 15 minutos longos demais, pro bem dele, e achei que tonalmente o filme não sabe para onde quer ir, e também ele não sabe onde quer ir para o roteiro. Eu acho que deve ter uns 2 filmes legais ali dentro, 2 ou 3 filmes legais competindo, tá? Não odiei, mas sabe aquela carinha? Até fiquei entediado. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. A gente abre conhecendo o casal protagonista, né? Cujo marido vai ser assim difícil de aguentar. Eu entendi qual é a da personagem. Na verdade, aquela personagem na verdade, ele não pratica ação, né? É uma coisa que eu não gosto em personagem. Personagem, para mim, tem que praticar ação. Ele só sofre as ações. Mas isso eu entendi por quê? Porque no final, a virada da esposa dele, em parte, a gente entende que é porque ela é casada com aquele cara lá que tá traumatizado e que é meio bananão, né? Mas enfim, tem esse casal que acaba de saber que tá grávido e só que tem uma grande briga dentro do apartamento deles. O apartamento deles é invadido por bandidos, por hooligans, eles estão em Londres, né? Por desordeiros. E aí, então, depois de alguns meses, ele recebe uma herança, uma propriedade rural lá na Irlanda do Norte, né? Ainda então do Império Britânico, que a tia-avó dele deixou para ele. Então, eles vão realizar o grande sonho, né? Eles vão sair ainda mais ela mega grávida, ela já está, eles vão sair da violenta Londres para o campo lá irlandês. Só que quando eles chegam no campo irlandês, a mulher que os recebe fala que a tia dele era excêntrica e que todo dia ela deixava um pratinho de comida com sangue, de carne, né, fígado ensanguentado, porque ela alimentava umas criaturas místicas e míticas da Irlanda, que eles não são leprechauns, eles explicam lá o nome dessas criaturas, mas no finalzinho você vai ver que eles parecem os bichinhos do Gremlins. Parece leprechaun, são goblins, né? Durante uma hora a gente não vai ver esses goblins, mas a gente vai ficar em suspense, né? Eu gostei, na verdade, praticamente mais da primeira parte do filme do que da segunda, por causa desse suspense. Porque, assim, é claro que essa mulher vai esquecer, a mulher, ela é inglesa, né? E ele é um irlandês só de descendência, ou de ascendência, perdão. Ele mora em Londres, tudo. E aí, então, eles vão achar que isso é apenas coisa de folclore, superstição, e vão começar a se misturar, ou tentar se misturar com os aldeões, né? É uma cidade, é uma aldeia e tal. E vai ter... e aí eles precisam reformar a casa e contratam uma família lá que é chefiada pelo Daddy. Ele é um velho, quer que chame ele de papai, de Daddy. E o Daddy tem 3 filhos que são assim... desnecessariamente, só porque é um filme, né? Eles são desnecessariamente violentos e estranhos, né? O próprio pai, querendo que chama de papaizinho, né? De daddy, ele fala com um sorriso, mas você percebe que ele é psicopatão. E eles são assim, eles usam como desculpa para, pelo menos no caso do casal, né? Contra o casal, a hostilidade deles, a desculpa é porque a Inglaterra fora uma força colonizadora na Irlanda. Então você tem esse negócio do misticismo que está rondando, você tem o problema histórico, né, da Inglaterra, do Império Britânico, que foi invasor na Irlanda. Eles citam Oliver Cromwell, Michael Collins,
mas na verdade eles são mesmo gente ruim, que você torce para que eles sejam mortos, tá? Logo. E o pessoal da vila, e aquele marido que tem uma subtrama que não vai para lugar nenhum, ele tá emasculado, né? Porque assim, ele só sofre as violências, então ele vai ficando cada vez mais raivoso. E aí, é claro, depois de 1 hora de filme, você tem uma invasão de casa, um home invasion, e aí vira uma doideira, porque essas criaturas, esses gremlins que não são gremlins, esses leprechauns que não são leprechauns, vão se mostrar, tá? E aí então fica uma coisa assim, eu não sabia, porque o folclore, né, é muito mal explicado. A gente só sabe que eles são criaturas assim e que, assim, eles podem ajudar as pessoas, mas vão pedir alguma coisa em troca. E aí, assim, fica competindo na narrativa um determinado pedaço. Essa família estranha, os Wayland, parece que eles chamam, os 3 filhos psicopatas e idiotas e malvados, e essas criaturas. Então, eu nunca sabia de verdade, assim, qual que era o eixo da história que eu devia realmente prestar atenção ou que realmente iria passar para algum lugar. Supostamente, pelo que eu percebi, deveria ser, especialmente a segunda parte do filme, uma comédia de horror, porque uma vez que você viu aqueles bichinhos tão pequenininhos, duendes lá, e que ficam falando com aquelas vozes, não sei o que eu já não gosto, mas enfim, eu falava, tá, medo não dá. Quem dava mais medo era essa família de irlandeses. Então ficava tudo competindo na minha cabeça. E eu falava, putz, tem uns 2, 3 filmes aqui dentro disso, e nenhum desses 2, 3 filmes chega à sua fruição e fluidez plenas, porque o roteiro não se decide se ele quer ser comédia, se ele quer ser home invasion, ele quer ser tudo, se ele quer ser político, se ele quer ser folclórico, se ele... Enfim, aí eu ri às vezes não porque era uma comédia de horror, que eu achei que nem isso deu muito bem para rir, eu ria porque eu falava, que tiro na água. Mas eu imagino que vai ter gente que vai gostar por causa das criaturinhas. Tem violência, tem gore, tem morte, mas eu acho que as personagens têm motivações esquisitas, eu não conseguia empatizar, elas não eram relatable para mim, não eram relacionáveis, justamente porque eu acho que tonalmente o filme tem problemas, né? Ele não consegue se estabelecer se é um mistério, se é uma comédia, se é um home invasion, né? Ah, você não gosta ou é contra, não pode juntar subgêneros? Claro que pode, se você fizer isso de forma orgânica e direitinho, pode. Agora, com essas plots... Tem uma hora que esse marido tá ouvindo um CD, sei lá que é, MP3, como que fala, que é tipo de um tratamento lá, anti-trauma, para vencer o trauma. Não vai para lugar nenhum aquilo, né? Mas eu entendi. Depois a moça, no final de contas, dá uma transformada, assim. E então, também ela vai virar isso por causa desse marido dela aí, que é ineficiente, né? Ineficaz. Então, assim, para mim foi um furo na água esse Unwelcome, tá? Eu achei tão bobão. Fiquei entediado, demorou 1 hora e 40. E eu queria ter visto um filme, por exemplo, que tivesse essa família dos Wayland, psicopata, e usando essa desculpa política, em um filme só. Eles teriam fôlego para um filme só. Né? Ah, não gostou? Você falou que não gostou deles? Sim, eles eram os bandidos, era para eles morrerem mesmo. Mas para ver como que aquela família lidaria com eles. Aí poderia ter o filme do folclore com esses bichinhos que aparecessem mais tempo, né? E aí seria um filme que, inclusive, eu não ia assistir. Né? Se tiver um 2 desses, sinto muito, mas não vai rolar, porque são criaturinhos, não me interessa tanto. Mas é assim, acho que dá para ver. Se você curte o Gremlins, Leprechaun, tem um monte desses filmes. Só que vai demorar para aparecer esses bichinhos, tá? Os efeitos especiais estão legaisinhos, são efeitos practical effects, né? Deve ter computação gráfica ali, mas são efeitos práticos, que eu acho que também em 2023 esses bichinhos, para mim, sempre... porque acho que também eu tô com 56 anos, né? Vi esses bichinhos
não convencia. Mas enfim, e tem umas coisas assim que eles dão uma cinematografia, um ar que parece às vezes contos de fada mesmo. Tem hora que você vê o céu assim, é tão irreal, é tão artificial, mas você percebe que é de propósito. Então, assim, eu conseguia ver para onde que o filme parecia que queria ir, né? Era um ar meio de comédia, um ar meio de conto de fadas, um ar meio de paródia, só que era muito ar conflitante, né? Como eu falei, vários filmes estavam competindo por um lugar ao sol ali. Aí todo mundo acabou sendo prejudicado, tá? Valeu, gostei disso não.